Olá! Ter fé significa considerar como verdade algo que não pode ser provado. A religiosidade é uma das características mais humanas que existem e pode definir muito sobre um povo. A religiosidade popular é muito comum no Brasil e práticas de devoção são vistas em todo o país. Um exemplo disso é a Cova de Pedro, uma crença que acontece lá na cidade de Ribeirão do Largo, no sudoeste da Bahia. Foi esse o assunto que o jornalista Peterson Prats escolheu como tema de seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O resultado foi o documentário Cova de Pedro. Religiosidade e devoção é o assunto do Doc Oficina de hoje, e Peterson Prats é o nosso convidado. Oi, Peterson, seja muito bem-vindo ao Doc Oficina. Obrigado, Luísa, pelo convite para participar do Doc Oficina. É um prazer imenso estar aqui nesse momento falando um pouco do documentário Cova de Pedro. Então, Peterson, a nossa primeira pergunta é: como que nasceu o tema do seu trabalho? Ele é bem curioso. Eu sempre gostei muito de falar e gosto muito de falar, mas eu sempre gosto também de escutar, de ouvir contos, causos, expressões populares, sobretudo os mais velhos, né, que tem um acúmulo histórico maior. E certa vez eu conversando com o irmão do meu avô, um tio meu já de idade, falando um pouco da Bahia, da região que ele veio e tudo mais, ele falou de forma muito simples, né, resumida, o que ele sabia sobre a Cova de Pedro. Né? Ele sabia pouco, ele não conhecia o local, mas sabia um pouco da devoção, e falou muito por cima. Depois daquele momento eu coloquei aquilo na cabeça e fui tentar pesquisar um pouco. E aí quando eu fui pesquisar, achei que a Cova de Pedro era de uma região onde os meus pais, os meus avós vieram, né? E tinha um contato também um pouco familiar pelo território, mas tinha várias curiosidades que poderia ser abordada em uma produção jornalística. A gente percebeu que a história não era seu principal objetivo, era entender mesmo o motivo da devoção. E o que mais te chamou a atenção? Olha, a forma com que aquele povo expressa aquela fé. Porque se a gente for olhar a história da Cova de Pedro, ela vai ter várias vertentes, cada pessoa vai contar de um jeito e vai dar um início e um desfecho para a história. Mas tem um eixo ali central que todo mundo acredita que Pedro, Afonso do Nascimento, esse vaqueiro, uma pessoa simples, é um santo. E aí era também descobrir como que foi esse processo de construção de um santo popular. Porque embora o assassinato tenha acontecido em 1925, em Ribeirão do Largo, né, ainda como uma vila e não como uma cidade, esse fato, essa história só ganhou mais corpo e mais densidade a partir da década de 80, quando essa vila foi municipalizada. Então, como um fato, né, que aconteceu em 25, ficou até 80, né, com uma devoção, preceitos muito tímidos, e depois da década de 80 isso cresce de maneira exponencial. Então, como que você diria que essa religiosidade representa esse povo? Então, é interessante, né? Porque, sobretudo no meio rural, e Ribeirão do Largo é uma cidade onde a maioria da população vive no campo, porque a gente olhar o censo de 2010, 8 mil habitantes em média tem Ribeirão do Largo. 4 mil vivem no campo, no meio rural, e apenas 2.700 na sede do município. E quando acontece essa festa, né, dia 29 de junho, todos os anos, a cidade recebe mais de 12 mil pessoas para ir até a Cova de Pedro. Não é uma cova, não tem nada. O acesso é muito difícil. Então você percebe que a fé movimenta essas pessoas até lá. No resto do ano, muito dificilmente alguém vai passar próximo, porque o acesso é difícil, estrada de terra, sem estrutura nenhuma para receber aquele número de pessoas, mas vem gente não só do sudeste da Bahia, do norte de Minas, para conhecer, né, quem não conhece, e as outras pessoas para pagar promessas junto àquela cova, junto àquela capela onde eles acreditam estar enterrado Pedro Afonso do Nascimento. Entendi. E você já falou de onde veio o seu interesse pelo assunto. Mas você já contava com esse interesse por religiosidade, esses assuntos antes, ou nunca tinha pensado sobre? Sim, bastante, né? Eu sou agente pastoral, coordeno comunidade de base, então tenho um diálogo com a fé até grande, né? Pelas pastorais que eu trabalho. Só que a religiosidade popular entra até em um outro campo, né?
não só no campo da fé, mas no campo da sociologia, no campo da expressão, também no campo da comunicação. Então é algo a mais. Ainda mais você pegar como que é o ambiente religioso numa metrópole como São Paulo e como que é o ambiente religioso, as práticas de fé, as práticas devocionais numa cidade tão pequena, com a característica mais rural e tendo esse mito, né? Claro, porque tudo o que cerca a história da Cova de Pedro também tem um pouco de mito, é muito diferente. E também dizer que é uma devoção de expressão totalmente laical, ou seja, leiga. Pessoas ali da região, também vaqueiros, pessoas da roça, que promoveram até agora essa devoção. A igreja, ao longo dos anos, nunca tomou conta daquela devoção. Era uma expressão do povo. O povo sentia necessidade de expressar através de símbolos, de romarias, de benditos, de cantigas, aquela fé de um homem da região, que é Pedro. Então, é uma característica bem diferente. Então, você que conhece muito sobre o tema, vive isso, você acha que existe ainda pouco conteúdo sobre religiosidade, crença popular na internet? Pessoas falam um pouco sobre isso ainda? Sim, o Brasil é um país, né, além de ser um país onde as pessoas creem muito, né, é um país de muita devoção e muitas expressões culturais locais, como é a Cova de Pedro. Então, se você sair do ambiente ali do sudeste da Bahia, poucas pessoas vão conhecer a Cova de Pedro, né? Porque é uma coisa muito regional. E em todo o país há essas práticas muito regionais, né? De credos regionais, de expressões regionais. E a gente não tem conteúdo sobre isso. A única coisa que eu achei sobre a Cova de Pedro era um trabalho de mestrado e doutorado de um professor de Vitória da Conquista, que também é ali a capital do sudeste baiano, que ele pesquisou a Cova de Pedro. Mas não havia nenhum registro em vídeo sobre isso. Então, por isso que eu falei, eu tenho que conhecer, eu tenho que pisar naquele chão para poder, não promover isso, mas também mostrar, né, pesquisar essa realidade. E a gente queria saber, você acha que existe a presença muito mais de pessoas mais velhas nesse tema que é religiosidade? Mas isso você vai responder no próximo bloco. O Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta. Ao meu lado, o jornalista Peterson Prates, autor do documentário Cova de Pedro, realizado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, no último bloco a gente terminou te perguntando se existe mais essa relação de pessoas mais velhas nesse assunto que é religiosidade popular. E o que você tem a dizer sobre isso? Acho que sempre tem... No assunto, quando a gente fala de religião, há também uma expressão dos anciãos, né, de quem é mais velho nessa relação. Quer dizer que o jovem, a juventude, não esteja sintonizado com isso. Até porque, por exemplo, na Cova de Pedro, a gente percebe, né, todas as faixas etárias, porque é algo passado de pai para filho, algo familiar também, essa devoção, por ser bem regional. Mas as pessoas mais velhas guardam uma relação diferente, porque às vezes elas vão fazer sintonias e links, por exemplo, quando falo da Cova de Pedro, com o ambiente, com o local. Por exemplo, eu entrevistei pessoas que conheceram, né, um senhor, seu nicho, conheceu Pedro Afonso do Nascimento. Então a relação dele era diferente. Então a relação dos familiares deles, em pensar assim, o meu pai também conheceu esse que pra gente é santo. Ou seja, ou o outro que mora hoje na fazenda onde Pedro Afonso do Nascimento trabalhou. Então tem uma relação muito mais territorial também que guarda essas pessoas mais velhas. E você acha, Peterson, que com o tempo, por ficar mais distante do que seria Pedro, as pessoas vão perder ainda mais ou você acha que eles vão conseguir manter essa tradição? Nesse caso, a gente percebe, e isso é bem visto e discutido também em Ribeirão do Largo, que ao passar dos anos a devoção vem crescendo. Algo diferente, né? Hoje a gente fala de uma religiosidade líquida, que a gente vai perdendo também as expressões locais e tudo mais, mas isso lá não acontece. Porque se a gente pegar aqui de 1925 até 1980, eram poucos que iam ali nos dias 29 de junho. Depois de 80 isso cresceu e está crescendo cada vez mais. Então eu digo que a Cova de Pedro é uma devoção em ascensão. Pode ser diferente de outras devoções regionais do Brasil, que ao longo do tempo vá diminuindo, né, ficando menor, mas a Cova de Pedro não, é algo em ascensão. Não, dá para perceber pelo seu documentário as imagens de milhares de pessoas lá, e não é uma coisa tão comum hoje em dia, né?
E a gente queria saber também por que você escolheu fazer documentário como o projeto de conclusão de curso. Então, quando eu ficava escutando sobre a Cova de Pedro, né, a primeira coisa que eu tentava imaginar como seria aquilo, né? Um local sem estrutura, né? Uma cova, né? Eu tinha pouquíssimas fotos. Falei, relatar isso em texto pode ser bonito, pode ser poético, pode ser interessante, vai ter um registro ali, em rádio, em outras plataformas. Só que eu pensei também, não só em como você poder retratar e levar essas imagens, né, para todo mundo, mas também quem iria comungar ou quem iria ver essa produção. Se a gente pegar a cidade de Ribeirão do Largo, tem um índice de analfabetismo muito grande. As pessoas ali da região não teriam essa oportunidade. Se eu pensar os meus familiares, meus avós, ou meu tio que me falou dessa devoção, eu poderia até escrever, né, um volume de 300 páginas, mas não seria representativo para ele, ele não poderia gozar dessa produção. Agora, uma produção em vídeo ficou muito mais acessível, né, para todos esses, não só para a região, mas também para aqueles que escutavam falar e também queriam ver o resultado dessa pesquisa. Então, isso também foi um dos fatores. E como você disse, ainda não tinha nada de vídeo sobre esse assunto, né? Exatamente. E no relatório do seu trabalho, você falou que escolheu ir a campo sem marcar as entrevistas antes, como uma maneira de engrandecer o processo de apuração. Explica pra gente o que você quis dizer como engrandecer o processo de apuração. Eu quis descobrir a cada momento a Cova de Pedro. Como eu disse, tinha poucos relatos escritos, que era esse mestrado, doutorado sobre a Cova de Pedro, e alguns relatos de algumas pessoas que não foram até lá, que era esse tio que conhecia porque as pessoas falavam. Então eu, né, peguei o ônibus aqui na rodoviária de Tietê, em São Paulo, fui com um amigo para ajudar as gravações, o Johnny, formado em rádio e TV. Falei, a gente vai marcar todas as entrevistas ao chegar lá. Então, é claro, eu tinha criado alguns contatos, mas não cheguei a agendar nenhuma entrevista antes de chegar em Vitória da Conquista, que foi a primeira parada. Passei por 4 cidades, Vitória da Conquista, Macarani, Itambé e Ribeirão do Largo, e fiz gravação nas 4 cidades. E quando eu ia chegando, eu ia criando essa relação. Por exemplo, eu nunca imaginei que ia conseguir entrevistar o cordelista que fez o primeiro relato escrito sobre a Cova de Pedro. E eu, na cidade de Macarani, conversando com as pessoas, descobri que ele era vivo, né, que ele vendia lanches na rua. Eu fui atrás dele e consegui a entrevista com ele. Da mesma forma, eu não imaginava que eu ia encontrar o Nisha, que é uma pessoa de 103 anos, quando eu entrevistei, e que conheceu o Pedro Afonso. Mas na relação com a comunidade, né, indo junto à peregrinação à Cova de Pedro, eu consegui sentir a mística que está envolvida na Cova de Pedro. Porque não é só uma devoção popular, é uma expressão cultural, faz parte da festa, do bem viver, da expressão daquele povo. Então, dia 29 de junho, a festa, né, que é o dia também de São Pedro, apóstolo, não é uma festa só dos católicos ou daqueles que têm devoção a Pedro Afonso, mas a cidade fica em festa porque é uma característica daquele povo. Muito legal. E agora, na minha opinião, a parte mais difícil, a poesia. Por que você decidiu fazer a narrativa em forma de poesia e se isso dificultou muito no processo? Olha, eu não sei se dificultou, mas eu acho que fez eu me envolver ainda mais no processo não só de apuração, mas de entrar no universo da Cova de Pedro. Então, como eu disse, o primeiro relato, e um dos poucos relatos escritos que tem, é um cordel. Falei, nada mais justo e mais interessante do que narrar esse documentário a partir de uma expressão também cultural, local, regional. Então, ali eu depois sentei e a partir de tudo que eu tinha escutado, vivenciado com aquelas pessoas, fui compondo alguns cordéis para narrar todo o documentário. Vou lhe contar uma história com grande satisfação. A história de um vaqueiro que, com muita judiação, foi morto em Ribeirão do Largo e gerou grande comoção. Faz milagre, encontra gado, é santo para a população, que com grande devoção faz promessa sem de vê-la, para Pedro encontrar solução. E agora uma dica para quem está começando a fazer ali o TCC ou para quem está especificamente começando a fazer documentário. O que você falaria para essa pessoa? Olha, você amar aquilo que faz. Eu me envolvi totalmente na Cova de Pedro.
Então eu falava da Cova de Pedro aonde eu ia, porque aquilo fazia parte já, né, do meu dia a dia, pesquisar, ouvir, falar sobre a Cova de Pedro. Então você tem que entrar com tudo naquilo que você está pesquisando, naquilo que você está realizando, porque isso vai te dar uma outra energia e você vai querer ver o resultado mais rapidamente. Então não tinha local onde eu ia, seja em ambiente familiar, seja em igreja, seja em reunião, né? Eu fui para fora do país depois que eu, né, acabei de concluir o documentário, eu fui num congresso no Uruguai e tive a oportunidade de falar sobre a Cova de Pedro ali. Também. Então, isso me envolveu e me envolve até hoje, né? Então, por isso que eu também eu fiz esse documentário, né? Então, tinha 25 minutos e eu coletei muitas imagens, né? Nos 8 dias que eu fiquei na Bahia, eu coletei muitas imagens. E tem coisa boa ainda que dá para ser mostrada. Então, começar a trabalhar num documentário um pouco maior para voltar, quem sabe, no próximo 29 de junho e mostrar para a comunidade de Ribeirão do Largo a expressão popular que aquele povo quer transmitir para todo o Brasil. Sim, isso é ótimo. Eu queria te parabenizar pelo trabalho e agradecer pela oportunidade da gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto que é muito interessante. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Cova de Pedro. É assunto que daria para falar em uma série. Eu falaria aqui 8 horas seguidas da Cova, tem muita curiosidade, mas a gente vai seguindo aí. E quem quiser assistir está disponível no YouTube, a Cova de Pedro. Muito obrigada pela presença e muito sucesso na nova etapa da sua vida. E a você, telespectador, muito obrigada pela audiência. E até o próximo Doc Oficina. Tchau!